Ei, bom falar com você. Sou eu, a energia. A verdade é que estive sempre ao seu lado, desde o princípio. E tenho muito orgulho do que conquistamos. Ah, mas o mundo muda a todo instante. E por isso, eu me transformo. Evoluo. Para você também evoluir. Estou aqui, pronta para transformar a sua vida. CEMIG, há 70 anos transformando vidas com a nossa energia. Cada vez que eu viajo, cada vez que eu conheço gente assim interessada, genuinamente interessada em literatura, em palavras, eu fico muito contente. E eu geralmente escrevo alguma coisa depois sobre, porque essas experiências são muito marcantes para mim. E também por essa oportunidade, esse privilégio que é de estar convivendo, não só como leitor e admirador, com o Inácio. A gente está há alguns dias na estrada, é meu companheiro de estrada, e ele é um grande contador de histórias, e ele tem um humor muito peculiar, que vocês vão conhecer daqui a pouco. E para mim isso é muito bom, porque, enfim, é um cara com uma energia de menino, com 86 anos, que está aí e fala, olha, enquanto eu puder me mexer, eu aceito todos os convites que me fizeram. Então essa energia dele é contagiante. E eu brinco dizendo que, bom, ele é um imortal, ele é da Academia Brasileira de Letras. Eu sou filho de imortal, que meu pai, Zuenir Ventura, né, como ela falou, também é da academia, é colega dele. Então, vocês estão diante de um imortal e meio, quer dizer, um puxadinho de imortal. Eu sou um puxadinho de imortal, estou aqui mais para servir de escada para o nosso grande imortal aqui, que é uma figura maravilhosa. E eu queria começar fazendo uma pergunta que ele já ouviu muitas vezes, mas que é sempre bom de fazer, que é por que ele se tornou escritor? Porque cada um tem uma resposta muito particular. Eu me tornei escritor porque é uma espécie de válvula de escape. É a maneira que eu encontrei de me expressar, de me comunicar com o mundo. Eu sempre fui muito tímido, eu sempre fui muito fechado em mim mesmo. E aí, pela literatura, pela escrita, principalmente pelo jornalismo, que foi o meu começo, era a maneira que eu encontrei de interagir com o mundo. E também porque eu nunca encontrei nada mais interessante para fazer na vida. Realmente, eu não tenho plano B. Se eu não escrever, eu não tenho nada para fazer. Eu não sei fazer nada, não tenho interesses outros. Então, realmente, por sorte, eu me encontrei no jornalismo e na literatura, posteriormente, né? Então, eu queria repassar essa pergunta para o Inácio, da escrita, dele ter se tornado escritor, um autor. Bom dia. Eu sou também um homem do interior. Eu nasci em Araraquara, interior do estado de São Paulo, uma cidade que Araraquara quer dizer, em Tupi-Guarani, morada do sol. Quente, 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 que é uma desgraça. Mas já me perguntaram várias vezes por que eu me tornei escritor. E de repente eu comecei a pensar, isso já na minha idade, Proveta, eu tenho 86 anos, 86 e meio, e outro dia, em Sergipe, uma jovem falou, mas 86 anos e o senhor ainda acabou de publicar um romance de 300 páginas? Eu falei, sim, mas eu não subo 4 degraus de escada. Então, ainda continuo a escrever e ainda continuo. Eu tinha parado um pouco, faz 2 anos que eu não viajo. Eu viajo desde os anos 70, junto com vários escritores da minha geração. A minha geração é chamada de 70, não porque tínhamos 70 anos, mas porque nos lançamos na vida nos anos 70, em plena ditadura. E é o Zuenir, pai dele, é o Antônio Torres, é o Ivan Ângelo, é João Ubaldo Ribeiro, é Márcio de Souza, e etc, e uma longa lista. E Raduan Assar, hoje um clássico. Mas eu soube, de repente, um dia, na minha cabeça, claro, olhando à distância, eu descobri que eu sou escritor porque eu era muito feio. Criança, eu era filho de ferroviário. Meu pai era da Estrada de Ferro Araraquara. Não éramos pobres, mas éramos remediados. E aí, eu era magro, tímido,
introvertido, feio e tinha um par de sapatos. Numa semana eu ia com um pé descalço, na outra semana eu ia com o outro pé descalço. E eu percebia que as meninas da classe eram uma classe mista, fundamental, hoje, primário, hoje fundamental. E eu olhava e as meninas da classe não me olhavam. Não eram umas 10. Ao passo que tinha um que era muito bonito, que era um herói, tinha um que era bem vestido, tinha um que jogava bem, tinha outro que cantava, tinha um que contava piadas, e eram os ídolos. E na minha cabeça ficava o quê? Quando que alguém vai me olhar? Nós todos somos carentes. Eu sou carente até hoje. Só que eu resolvo aqui dentro. As carências e os meus interiores estão todos aqui. Como vocês fazem, como quem escreve. E um dia, a Lourdes Prada, eu aliás sou escritor por causa dos meus professores, fundamentalmente. Não tem como, eles é que me conduziram. Num determinado dia, Lourdes Prado, primeira professora, nos mandou fazer redação. Redação era obrigatória todas as semanas. Eu sou falando de 1944, 45, quando eu tinha 8, 9 anos, 10, 46. E a Lourdes um dia disse, vocês todos vão para a rua, levem essas cadernetinhas, ela deu uma cadernetinha para cada um, e anotem tudo o que for curioso, pitoresco, divertido, triste, chato, maluco, etc. Durante toda a semana vocês anotem e que depois vocês vão me dizer o que vocês vão escolher de tudo que vocês viram. Nós não entendemos nada. E aí perguntamos, mas o que quer dizer isso, dona Lourdes? Quer dizer que vocês vão retratar o nosso bairro. Eu quero ver o olho de vocês para o nosso bairro. Aí uma aluna lá falou, mas isso é inspiração? Ela falou, inspiração não existe. Inspiração é cada um que faz a sua própria inspiração. A vida está aí, e a vida você olha, porque é a vida que você vai colocar dentro da redação. Assim como é a vida que a gente coloca dentro dos nossos livros, nossos romances, contos, novelas, seja o que for. Então, você tem que olhar, perguntar. Tem que ser curioso, tem que ser chato. Tanto que o meu apelido depois ficou perguntador. Perguntador porque eu perguntava tudo para todo mundo. Na primeira semana, na hora de entregaria no dia seguinte, eu não tinha ideia nenhuma na cabeça. Passou um caminhão do circo, anunciando a passagem, a chegada de um circo com uma girafa que tinha um pescoço de 10 metros. Eu perguntei para o meu pai, o que é girafa? Ele mostrou numa enciclopédia, os mais antigos vão conhecer assim, enciclopédia Jackson, que não existe mais, tem 100 anos. Mostrou o retrato, a fotografia da girafa e disse, elas são famosas pelos pescoços enormes. E me veio na cabeça, eu sentei e fiz uma redação com a chegada do circo, com uma girafa com um pescoço de 200 metros, e a girafa fugiu do circo e fez o maior estrago na cidade, comendo as folhas das árvores, se enroscando nos fios, enfim, uma bagunça. E entreguei. 2 dias depois, a Lourdes trazia e dava as notas. E ela falou, a melhor foi a do Inácio. Em Araraquara, em família, entre amigos, eu sou Inácio. Eu depois virei Loyola, porque eu, como jornalista, fiz a vida inteira Inácio Loyola. A do Inácio foi a melhor. E leu. Aí um menino levantou e falou, mas a senhora deu 100, mas ele contou uma mentira. Não existe girafa com um pescoço de 200 metros. Ela falou, não. Ele inventou.
Ele falou, inventou. Isso é mentira, isso não existe. Ela disse, mas isso é uma fantasia. Aí ele falou, e o que eu faço com a fantasia? E ela deu uma resposta que até hoje me acompanha. Um dia você vai entender que a fantasia vai fazer você a suportar a realidade. Desde então eu vivi de fantasia. Desde então a realidade para mim sempre foi alguma coisa que eu transformei em literatura. Quando ela acabou de ler a minha redação, a classe inteira virou para mim, dando risada e falando, uma girafa de 200 metros, eu quero ver a girafa, eu quero ver a girafa. E uma menina chegou em mim e falou, encontra comigo no recreio. E eu fui encontrar com ela no recreio. Itajara, nunca mais esqueci o nome. E desde então, outros começaram a me olhar. E outros começaram a me olhar e eu percebi o quê? Que não precisava ser bonito. A minha cabeça que era importante. Então, através da minha cabeça, eu podia modificar as coisas. E meu pai também lia muito, ele nessa década de 40, ele tinha uma biblioteca de 1000 exemplares. Ele tinha mais livros talvez do que a própria biblioteca municipal. Lia muito e eu via sempre meu pai chegar do trabalho, preparar a lenha para minha mãe fazer o jantar. Os homens chegavam às 5h30, preparavam a lenha para o jantar. Não existia fogão elétrico, nem fogão a gás, nem nada. Tudo fogão lenha. Hoje é chique ter fogão a lenha. E aí, ele lia um dos livros dele. E eu via diversas reações. Sim. Sorridente, às vezes ele dava uma gargalhada, às vezes ele ficava triste, às vezes ele fechava a cara, sombria. E eu falei um dia, por que o senhor tem? Por que o senhor fica assim tão diferente? Ele falou, porque o livro ou me diverte ou me entristece. Às vezes eu dou uma gargalhada porque é muito engraçado. Então, eu fujo do meu dia a dia, ele falou. Ele trabalhava demais, chegava muito trabalho. Eu saio aqui e aqui eu vivo dentro de um outro mundo. E eu entendi só mais tarde o que era esse outro mundo. E meu pai, sabendo do meu complexo de rejeição, um dia me deu, leia o Patinho Feio. Eu li o Patinho Feio e ele falou para a Lourdes, a minha professora, ele está lendo o Patinho Feio. Um dia a Lourdes falou assim, já leu? Eu li em um dia. Era da Biblioteca Infantil do Melhoramento, os mais antigos vão lembrar. Eram 109 exemplares de livros infantis. Aí a Lourdes disse, você leu, li, entendeu? Eu falei, entendi o Patinho Feio, que ele sofria o maior bullying, não existia essa palavra, mas era o que ele sofria. Era, na verdade, um cisne, que é a ave mais linda. E meu pai falou, entendeu agora? Eu falei, o quê? Que você pode ser o cisne. E eu fiquei com aquilo na cabeça. O Patinho Feio que eu era, podia vir a ser um cisne. Isso eu fiz através da literatura. Eu não sou um cisne, mas eu fiz na vida inteirinha só o que eu quis fazer, só busquei o meu sonho. Nunca fiz nenhuma concessão. Eu fui trabalhar em jornal porque em jornal se escrevia, em jornal eu aprendi a escrever e jornal me levou à literatura. E aí aquela coisa foi embora. Então eu escrevo. No jornal eu tive muito contato com o dia a dia de São Paulo, e depois viajei muito. E todos os meus livros retratam o quê? O Brasil. As aldeias brasileiras. Eu tenho um livro que eu gosto muito, é meu livro favorito, um romance chamado Dentes ao Sol. Adoro esse livro. Meu maior fracasso. Só teve 2 edições, uma em 1976 e outra recentemente. Mas é o grande livro meu. Eu tenho 2 livros que são mais citados e são clássicos. Um é o Zero, que fala sobre a ditadura,
e o outro é Não Verás País Nenhum, que fala de meio ambiente. Não Verás País Nenhum tem 40 anos de existência. Quando eu publiquei Não Verás País Nenhum, eu achava tão pesado e sombrio que ninguém ia comprar, ler. Esgotou na primeira semana e desde 81 até hoje já vendeu 1 milhão de exemplares no Brasil. Tem nesse momento uma universidade estadual no Rio de Janeiro só estudando esse livro. Já fizemos vídeos, já fui falar, já contei o processo de criação e tal. E é o meu livro importante, mas o meu livro querido é o meu fracasso. Quando eu terminei Dentes ao Sol, eu falei, vai ser um sucesso. Porque eu queria ter escrito O Encontro Marcado, que é um livro que marcou minha geração. Sabe? Maravilhoso. Eu falei, então eu quero falar da minha geração. E fracassei. E fracassos fazem parte da vida. Só que um dia, em 78, viajando pelos Estados Unidos, fazendo uma série de conversas em universidades, eu cheguei em Santa Fé, capital do Novo México. Cheguei em Albuquerque, capital do Novo México. E fiz uma reunião com jovens leitores de literatura brasileira. Eram uns 40. Teve muito professor brasilianista na década de 70 que falava da literatura brasileira e portuguesa. Foi um grande momento para a gente. E aí, depois de uma conversa, saímos para comer alguma coisa, e um jovem tímido, chegou do meu lado e falou assim, eu adoro Dentes ao Sol, que ele tinha lido em português. E eu tive um arrepio e falei, mas por quê? Ele falou, porque a sua Araraquara é igualzinha à minha Albuquerque. Tudo que está lá, o problema do personagem, as coisas todas, se passam aqui comigo. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu fiz uma história universal. Quando a gente lê Tchekhov, um genial contista e dramaturgo russo, do que ele fala? Da aldeia, do coramento da aldeia dele. E a aldeia dele tem todos os problemas e as questões humanas do mundo. Nunca vivi só do livro, porque é impossível viver só do livro. Temos todos que ter um trabalho a mais. É evidente, Paulo Coelho é um que vende. Provavelmente hoje, o Itamar, que publicou Torto Arado, está vivendo de livros porque é o grande escritor dessa geração. Recentemente, o Itamar estava na Feira do Livro, na Bienal de São Paulo, fazendo uma palestra, uma fala, e eu entrei, ele fez assim, eu entrei no meio da palestra dele, e aí ele levantou, nos cumprimentamos, quer dizer, ele beijou minha mão, eu beijei a mão dele, e o público ficou olhando para nós dois. Ele disse assim, eu sou a geração que está indo embora. Já fiz a minha carreira. Itamar é a geração que chega. Uma geração fantástica que está surgindo no Brasil. A gente pode falar disso depois. A minha geração enfrentou a ditadura. A geração intermediária se tratou de problemas existenciais. E o Itamar volta a refletir sobre os temas atuais. Machismo, racismo, machismo, feminismo, e etc, e etc, etc. E tudo isso que nos atormenta, inclusão, pobreza, miséria, tudo que coisa. Enfim, eu escrevi e ainda escrevo. Escrevo sem parar, escrevo à mão, escrevo no computador, claro. Ando sempre com um caderno de anotações, porque ainda anoto coisa, porque a memória minha, claro, vai indo um pouco, então eu escrevo. Não tenho nenhum projeto nesse momento. Esse é um momento de entre-safra, que é um momento muito estranho. Se eu for escrever um livro, eu vou escrever o mesmo livro. Você tem que dar uma limpeza. E aí eu tenho que buscar outro tema. Esse tema é, como disse Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues escrevia no mesmo jornal que eu, Última Hora,
Às vezes ele ia a São Paulo, uma tarde eu o encontrei lá, escrevendo, ele escrevia teatro e escrevia crônicas. A Vida Como Era Essa são crônicas magníficas. Eram contos diários. Ele conseguia escrever um conto por dia, com um final maravilhoso. E eu olhando aquele homem batendo a máquina na redação, a redação vazia, e ele falou uma hora assim: o que é, menino? O que está vendo? Falei: não, eu admiro muito o senhor. E queria saber, pode ser, que eu um dia quero ser escritor. Como é que o senhor escreve uma crônica por dia, diferente da outra? Onde vem o assunto? Ele falou: olha pela janela, está tudo aí. Agora saiba olhar e saiba escrever. Era a mesma coisa que a Lourdes dizia: olha, cabe a nós escritores olhar o país e olhar os outros e transmitir esse país para dentro dos livros. Inácio, vou emendar uma curiosidade com uma pergunta. A curiosidade é: esse seu amigo talentosíssimo, o mais talentoso da geração, que acabou ficando e que deu origem, inspirou o personagem de Dentes ao Sol, que enlouquece, ele chegou a saber desse livro, chegou a ter algum conhecimento de que virou personagem, ou ele já estava tão catatônico que nem soube? Ele morreu antes de ver o livro. E não sei se ele veria e leria, eu não sei. A mulher leu, mas nunca comentou. Nunca comentou? A pergunta é: você já foi chamado muitas vezes de visionário e profético por conta de um dos seus 2 livros mais famosos, que é o já citado Não Verás País Nenhum. Você falou do Nelson Rodrigues, que ele dizia para você: olhe pela janela que está tudo lá. Mas ele não dizia só isso, ele dizia também que a vida era tão absurda que não tenha medo de exagerar. Exagere, porque a vida sempre vai ser mais absurda do que a ficção. Em Não Verás País Nenhum, que foi escrito em 1981, há mais de 40 anos, você exagera, exacerba a realidade. Você cria um mundo, um Brasil futurista, seria atualmente, não sei, 2030, 2040, 2050, 2040, um mundo inteiramente destruído, assim, uma crise de meio ambiente, Amazônia destruída, congestionamento eterno, violência, uma coisa muito forte, mas que a gente vê hoje a realidade meio que copiando a ficção, né? Por isso até que falam que você foi meio profético e visionário, né? Como que surge Não Verás País Nenhum? Surge exatamente de você olhar a realidade, perceber e antever que o Brasil estava se tornando isso aí, porque eu estava lendo outro dia que a ONU declarou, alertou para a grande crise de água doce no mundo, quer dizer, que 1/4 da população não tem acesso à água potável, quer dizer, é uma coisa que você já, essa preocupação com a água, você já estava ali há mais de 40 anos atrás, né? Como é que surge Não Verás País Nenhum? Dessa percepção ali de que as coisas estavam caminhando para um cenário sombrio, né? Me conta um pouco dos bastidores desse seu livro mais famoso, junto com Zero. Nasceu de um momento de tédio absoluto. Em meados dos anos 70, eu tinha deixado a revista Cláudia, estava na revista Realidade, que foi uma das grandes revistas de reportagem e jornalismo desse país, que foi morta pela censura da ditadura. E eu tinha sido passado da Cláudia para a Realidade e passei assim uma semana sem ter nada que fazer. A revista mensal é diferente de jornal, que você todo dia tem trabalho. E num determinado dia, eu estava na minha mesa e com a caneta, eu fiquei riscando a mão. Assim. Não dá para ver, mas eu fiz um círculo na palma da minha mão. Nesse momento, passou pela minha mesa Jorge Andrade. Jorge Andrade foi um dos grandes dramaturgos brasileiros. Autor de A Moratória, Vereda da Salvação.
Ossos do Barão, que foi novela, ele depois passou a escrever telenovelas. E ele fazia perfis, ele era um grande entrevistador de personalidades. E um criador, ele passou, olhou e falou: "Que isso, Inácio? Um furo na mão?" Tum! Eu olhei e falei: "É." E devolvi. Ele falou: "Como que aconteceu?" Eu falei: "Eu vinha vindo para Abril era longe da minha casa, ali na Marginal, ainda até hoje tem o prédio da Abril. E começou a coçar a minha mão, coçar, e eu, uma hora, fiz assim, caiu. Virou esse buraco, Ele falou: "Puxa vida, Inácio, que problema, viu?" Eu falei: "Por quê?" Aí 2 criadores falando, conversando. Eu falei: "Por quê?" Ele falou: "Porque na Abril estão demitindo gente que tem um furo na mão." E eu escondi a mão na gaveta. Saí na hora do almoço, fui para casa, eu estava recém-casado com a Bia, minha primeira mulher, mãe dos meus 2 filhos. Cheguei em casa, era hora de almoço, cheguei meio atrasado, e a Bia estava pondo o almoço. A Bia era uma psicóloga, é uma psicóloga. E eu estava com a mão assim, ela falou: "Que é isso na mão? Não vai lavar a mão? O que é isso?" Eu falei: "É um furo na mão." Ela falou: "Nossa, e como que aconteceu?" E aí eu contei, estava coçando, fiz assim, virou. Ela falou: "Nem o Pitangui faria um furo bem feito assim." Aí ela falou: "Mas tem um problema." "Por quê?" "Porque aqui no prédio estão despejando quem tem furo na mão." Aí eu falei: "Ai, meu Deus, como é que eu faço?" Eu enfiei a mão na gaveta de novo. Aí eu falei: "Bia, mas por que estão despejando quem tem furo na mão?" Aí ela falou: "Porque quem tem furo na mão, olha a perspicácia dela. Quem tem furo na mão é uma pessoa diferente. E as pessoas diferentes incomodam as outras. Porque você nunca sabe, e você tem medo, porque a pessoa diferente é muito inteligente, a pessoa diferente pode ter uma noção de vida, de coisa diferente da sua. E pode, às vezes, te olhar e te colocar, te fazer você pensar sobre você mesmo." Pronto, ficou por isso. Lavei a mão e almocei. No dia seguinte, eu escrevi um conto. No dia seguinte, escrevi um conto curto sobre um homem que tem um furo na mão. Esse homem vai para o trabalho e é demitido do trabalho e vai para a rua. E na rua, ele fazia 30 anos que não andava pelas ruas de São Paulo. E começou a perceber que tinha algumas pessoas com furo na mão. E começou a perceber que quem tinha furo na mão não podia entrar num bar, numa padaria, num supermercado, etc, etc. Escrevi esse conto, tinha 10 páginas, e publiquei na revista Homem Vogue. E esqueci. Minto. Continuei a pensar nessa história. Quando eu escrevo uma história, nunca mais eu penso. Publicou, eu releio, e nunca mais publicou, eu leio. Entre nós escritores, a gente diz, a gente lambe a cria, e depois acabou. Aquilo está terminado. Já parti para outra. Continuei a pensar sobre aquele conto insistentemente. E não sabia o porquê. Um dia, eu morava num bairro que tinha um IP amarelo maravilhoso, incrível, lindo. Era a árvore símbolo da quadra. Devia ter uns 80 anos, IP amarelo. Depois da floração caía, enchia a calçada. E um dia esse IP morreu. Então começou a secar e morreu. E eu sempre levantei muito cedo. Eu, inclusive, quando trabalho, quando eu tenho um livro, eu começo 5 da manhã e vou até 10, sem parar. Ou parando, porque disciplina é fundamental no nosso ofício. Então vou. Não abro o computador, não ligo nada. Não atendo o telefone, também ninguém me liga às 5 da manhã. Aí, a não ser telemarketing. Mas aí, esse conto na cabeça, e eu sempre fui
antes da empregada chegar e tal, eu ia para a padaria e tomava café na padaria. A padaria é uma instituição da vida paulistana. E aí, numa padaria, todo mundo conversando sobre o IP que morreu. Foi fenecendo, morreu. E o padeiro falou, olha, eu chego sempre às 4 e a dona do 67 estava regando a árvore. Eu, que bom, precisa de chuva. Não, até no dia de chuva ela regava. Eu liguei para a professora Danusa Menezes, do Departamento de Botânica. Esses nomes eu não esqueço porque foram fundamentais. E ela mandou um perito que fez a biópsia da árvore, entendeu? E concluiu que tinha sido envenenada. Fomos a mulher. Uma comissão, tocamos a campainha, ela saiu, uma senhora muito simpática, uns 50 anos. E a gente contou a história e diz, a senhora foi vista sempre regando a árvore, e a árvore morreu. E a gente sabe que foi envenenada. Ela disse, claro, a senhora fez isso? Fiz. Mas por quê? E a frase até hoje ficou na minha cabeça, porque eu emoldurei isso depois. Porque essa maldita árvore sempre sujou a minha rua com essas flores desgraçadas. Tum. Tum. Ficou uma coisa estranha na cabeça. E eu penso nisso. Curiosamente, a partir desse momento, eu lia muito jornal. Eu tinha na Abril, todas as revistas importantes do Brasil e do mundo em jornal, e eu lia muito. E aí eu comecei a recortar notícias referentes à poluição, a doenças estranhas que apareciam, a buraco negro da atmosfera, do ozônio, e aí ao degelo do polo, e aos congestionamentos e a poluição pela fumaça dos escapamentos, e a fome e as doenças esquisitas que estavam acontecendo, negros que viravam brancos, peixes que nasciam sem olhos, coisas estranhíssimas. Eu fiz uma caixa com 4.000 recortes, durante uns 2 anos. E eu falava, o que é isso? O que é isso? O que é isso? E esse é o mundo, mas... E a árvore seca na minha cabeça. Um dia eu li uma notícia que dizia, choveu no deserto do Saara. Aí eu falei, agora o mundo enlouqueceu. E eu lia muita notícia dos cientistas dizendo que o grande problema não seria a falta de gasolina, seria a falta de água potável. E também lia muita notícia os mares, os oceanos subindo e que iam invadir os litorais. Já está acontecendo. Se vocês forem onde que tem já uma mina totalmente cavando por baixo da cidade, no Nordeste, etc. Mas, enfim. E aí eu falei... E se eu escrevesse a história de um bairro sem árvores? Não, de uma cidade sem árvores. Não, de um país sem árvores. Sem árvores significa sem água. Sem água significa deserto. Portanto, o Amazonas é um deserto. E comecei a escrever o livro, o Amazonas, a 8ª maravilha do mundo. E São Paulo é uma cidade com 60 milhões de habitantes. Dentro dos bairros, sabe, apertado, os bairros, você não pode sair de um bairro para o outro. Tem que ter uma permissão especial. E aí é um regime que vem depois da ditadura, que se chama sistema. E o livro foi crescendo, e aí as pessoas morrendo com o calor, morrendo com o sol. Um dia andando pela rua, eu percebi que em determinadas regiões, assim, um momento, era mais quente. Quer dizer, na calçada, andando, de repente era mais quente, eu ia sair, já era menos quente. E eu voltava, era mais quente. E eu fiz essa experiência várias vezes. Liguei para a professora Nanusa, ela disse, é um fenômeno que ainda está sendo estudado e não se sabe explicar. Mas que eram bolsões de calor esparramados. Coloquei no livro. E aí eu fui colocando no livro todas aquelas coisas que... E eu fui exagerando.
Como ele disse, o meu professor de português, Jurandir Gonçalves, do científico, um dia nos deu Kafka para ler, Metamorfose, romance fundamental. Kafka mudou o romance moderno com esse livro no começo do século passado. E nós achamos estranhos, eu tinha 16 anos, mas adorei. Sabe, aquilo de um cara amanhecer, transformado num inseto, numa barata, ele não diz exatamente o que é, a tradução é repulsivo inseto. E passa o filme inteiro como um inseto nojento, e toda a ação do livro se passa dentro disso. Eu falei, nossa, professor, que coisa louca. Foi quando ele disse, é absurdo. Eu falei, mas ele falou, a realidade, Inácio, é mais absurda do que o próprio absurdo.